Lembretes da alma com Vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Você tem sim oportunidade de abrir mão de ser exigente. A gente é exigente, né? Mas olha para a exigência dos outros. Olha como que são as coisas. É como que existe, né? Todo mundo exige da gente muita coisa. Parece que nem dá, vó, para tirar o olho da exigência dos outros. E a avó entende você. Tudo exige da gente uma postura e a gente mesmo, em primeiro lugar, né? Diz assim, o outro exige muito de mim. Ai, olha, eu mesma exijo muito de mim, não preciso outro vir. E aí, você vai se convertendo na própria derrota. E por quê? Porque na realidade da vida, aonde você se encontra, a existência te convida ao autoconhecimento. Você sabe disso? Sei, vó. Então é preciso que existam situações adversas que as pessoas chamam de problema, né? Para que ao passar por ele você possa se conhecer e você possa dizer: olha, eu vivi esse problema desse jeito. Gente, não foi a melhor maneira de viver ele, viu? Não foi. Podia ter vivido melhor. E aí a avó fala para você: como você viveria esse problema, essa situação, essa diversidade de uma maneira melhor? Se o outro não tivesse mentido, se o outro tivesse se comportado de uma maneira razoável, entendível, esperável, aí eu teria paz naquela experiência. E a avó diz para você: isso é atitude de mentalidade adulta, de maturidade, ou uma expressão da infantilidade? Você me diga só. Uma pessoa espera que os outros se comportem direitinho, faça o que você faria. Você está bem. Olha. É uma expectativa que, se um dia é preenchida, se 10 dias você consegue fazer o outro andar direitinho, na linha, né? Esperada, pelo menos. Ou outra pessoa, né? Daí você fica bem, mas você vai conseguir isso por quanto tempo? Um dia a pessoa espana. Daí ou ela não cumpre com aquilo que ela prometeu, ou ela se torna exigente querendo mais do que merece, ou começa a pensar no próprio bem sem considerar primeiro, né, o bem-estar dos outros. É que ninguém está ali para servir ela, para servir ele. Da pessoa, quando você comporta assim, você espera outra coisa dela, e por ela não ser o que você esperava, você se permite sentir-se mal, não adianta você culpar o outro. Foi você que se permitiu sentir-se mal com o evento, com a situação que ali se desdobrou. Muita gente pede: não quero problema, não quero problema. Tá, mas se não tivesse acontecido aquela situação, você não ia, minha neta, olhar para dentro de si mesma e se perguntar: olha o jeito que eu reagi aqui. Olha a pessoa que eu estou me tornando aqui dentro dessa interação. Um algoz, um doente, um enfermo. Mas se eu sou um médico, se eu sou a médica, a enfermeira, eu não posso me deixar levar pela leitura que eu fiz da realidade, aonde já está considerado que a outra pessoa não vai fazer o que compete a ela de fazer. Não vai. Ela não vai fazer.
E então você já cria expectativa em cima da outra pessoa, não fazer o que corresponde a ela, nem dentro do mínimo esperado. Olha o problema. E aí você já cria o gatilho mental de reação, de reagir àquilo que foi, ou que não foi, que aconteceu, deixou de acontecer. E a sua paz agora está atrelada ao externo, aos altos e baixos da vida. O pior lugar para você colocar a sua paz é lá fora. Porque lá fora da chuva, da sol, estraga. E a sua paz, ela é muito frágil. Não aguenta tudo isso. E por isso que as coisas frágeis a gente embala bem, protege bem. E a sua paz você deve proteger bem, e não deve jogar ela fora ou pôr ela lá fora por fatores fortuitos ou irrelevantes. A gente, as pessoas, só expõem o que é frágil ao vento das intemperanças quando elas não estão pensando, quando elas não estão raciocinando, olha. É aí elas estão com os pensamentos nublados, por assim dizer, né? Tá confusa. Tá confusa, sim. Pelo imediatismo da situação. Você sabe quando tem um jogador de futebol dentro do campo e fora dele tem o treinador? Sabe por quê? Porque o jogador lá dentro está no imediatismo, no calor da situação. Então, às vezes, ele não vê. E quem está de fora vê. E quem está de fora? O seu guia espiritual. E como ele comunica com você? Através da intuição. É uma palavra amiga de uma pessoa que toca o seu coração. Tem várias maneiras. Uma música, uma canção. E ali ele fala, olhe para isso. Atenção à sua conduta. Tenha paz de espírito. Leia isso como uma aprovação que está pedindo para você se conhecer. É o reflexo. É o espelho que é a realidade, né? Que está mostrando para você. Deixe de se comportar desse jeito. Comece a se comportar desse outro jeito. E aí você vai ver como que aquela coisa fica mais leve. Fica mais leve, sim. Então a avó quer começar hoje contando para você o seguinte. Não pida para não ter problema. Não peça, né? Para não ter problema, não peça. Peça sabedoria para reconhecer a sua real conduta. E, a partir disso, estudá-la e fazer os ajustes que se façam necessários. Porque estudar o jeito que os outros reagiram ao problema não vai fazer você avançar. Quanta gente, né? Veste a bata do professor, aprende os erros do outro certinho. Oh, ela erra nisso, ela faz isso de errado. E não deixa de ser uma atividade, né? Que proporciona progresso intelectual. Mas, sem a devida causa resolvida, o trabalho na solução, né? Aquela conduta se torna estéril. Sabe quanta gente utiliza a inteligência sem ter retorno real nenhum, positivando a sua serenidade, o ampliar dos seus horizontes? Aquilo foi só mais um exercício que não eliminou o vazio que ali existe em todas as interações. Escute isso que você não vai mais sofrer com nada. O que você deve fazer é
dá testemunho da sua fé e da sua irrestrita confiança nos desígnios de Deus, manifestando a sua paz de espírito e sua serenidade na sua conduta. Aconteceu foi porque Deus quis. Doeu, vai passar. Vou ao médico, aí até lá eu aguento. Alguma coisa eu faço, e se não aguentar, tá na mão de Deus. Eu só preciso fazer aquilo que é o meu melhor. Nada mais. Ai, vó nada. Todo desespero que você cria vai ficar do seu lado, incomodando. Você cria um bicho que grita no seu ouvido o dia inteiro, na forma de um pensamento, na forma de um sentimento. O que você acha que vai acontecer? É você que vai ter que aguentar a presença dele do seu lado. Pra que fazer isso, minha neta? Que razão tem de fazer isso? Zero. Olha, vó, agora que a senhora falou isso, eu entendi bem, viu? Então a senhora está dizendo que quando eu vejo o outro se comportando de um jeito que não é correto e atribuo aquilo um sentimento negativo da minha parte, porque ao estar contrariada com o que a outra pessoa está fazendo e dizer que isso equivale a eu só poder escolher ficar triste, ficar chateada, olha, quando eu, vó, interpreto isso, aí eu não estou sendo minha melhor amiga, né? Não tá. Não tá. Porque ao olhar para a realidade da vida e pensar, não tem como não me sentir mal com isso que está acontecendo. É você que está dizendo que não tem como. Mas não está escrito em lugar nenhum que você é obrigada a ficar mal com o outro não fazer o melhor que pode. Nem o básico ele faz, vó. Então nem por isso você tem que ficar mal, deixa ele. Mas, vó, a senhora não está aqui. Fala uma coisa e depois faz outra. Todo mundo tem que seguir regra. A regra é, eu concordei dentro dessa convivência de fazer uma coisa e de não fazê-la ter a seguinte consequência, a pessoa arca com a consequência. Se você não estabelece os limites, não tem como reclamar com o outro de passar um limite que nunca foi previamente estabelecido. Você não pode cobrar de alguém seguir uma regra que não existe. Então, coloque regra, deixe as regras bem claras, que seja justo para todos e que tenha sempre o amor e a caridade como pano de fundo. E aí, para a saúde da convivência, todos devem concordar de seguir. Olha que coisa boa. Desse jeito, esse é o caminho. Só que independente se tem regra e se os outros seguem ou se não seguem, o seu trabalho é usar a inteligência e a moral sua já conquistada para que, através do diálogo, se eduque e da educação se direcione a conduta antiga, desregulada, para uma nova acertada, que melhore a saúde da convivência. Sempre, porém, com serenidade. E aí, quando você quer ensinar o outro a dar testemunho da fé com conduta de paz, quando você quer auxiliar o outro a dar testemunho da sua fé, tendo conduta de paz, você começa por ser um bom exemplo.
Na hora que a pessoa descumpre, aplica-se as regras sem a necessidade da chateação, sem a necessidade do mal-estar, porque a gente fica ansioso, né? Ai, como que eu gostaria. É a frase que sempre sai, né? Por que você gostaria que o outro fizesse direitinho o papel dela ou dele, esperado? Ai, vó, porque imagine, incomoda os outros, não gosto de incomodar os outros. Você tá fazendo o melhor que pode com as ferramentas que tem? Eu tô, vó. Então você tem que deixar que isso baste. Viu? Confia em nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai dar força para os outros tolerarem tudo aquilo que é inevitável acontecer. Você sabia, minha neta, tudo que aconteceu até hoje, até dentro daquilo que se pôde evitar, está no grupo de coisas que pertencem ao passado e servem de lição. Aprendamos com elas. Não como deveria ter sido, como deveria ter acontecido, porque isso vem da parte de Deus para causar para a gente provação. Não é aí que a gente tem que olhar, não é com isso que a gente tem que se preocupar. Quando olhar para trás, para aprender com as lições do passado, o que a gente tem que fazer é se perguntar. Na ocasião que foi faz um minuto atrás, né? Quando você falou com aquela pessoa, quando você interagiu com aquela pessoa que não faz direitinho o que ela mesma sabe deveria fazer, que é certo fazer, e você perdeu a paciência, ou ficou ansiosa, ou ficou angustiada. Por quê? Porque com a conduta daquela pessoa, outras seriam incomodadas, já seja o vizinho, outros familiares seus, outros amigos seus. Daí você pensa, eu, no passado, escolhendo sentir-me mal, resolvi alguma coisa, fiz a situação tomar um rumo melhor? Não. Contribuí para que no futuro fosse diferente? Não, porque não deu exemplo. Ah, mas eu vi o que é certo, eu tentei corrigir. Mas ficou sentimentalmente abalada, com raiva, com impaciência, com contrariedade, querendo que a realidade fosse outra. Vó, eu não devo querer que a realidade seja outra. A gente só deve querer que seja feita a vontade de Deus. E se a realidade é essa, é porque é nela que a gente tem que se conhecer. Uma vez que toda situação da nossa vida só quer mostrar para a gente quem estamos sendo, comparado com quem realmente temos o potencial de ser. Numa situação onde eu fico contrariada, podendo expressar paciência, amor incondicional e restrita confiança nos desígnios de Deus. Olha, quando eu ajo mal, podendo agir bem, eu não posso falar que eu escolhi bem. Ali, a realidade da vida está botando aquela situação como espelho, não para eu saber como o outro deveria ter se comportado, mas para eu olhar para mim, como se alguém estivesse filmando e depois eu voltasse a assistir a fita da filmagem. Olha como que eu me comportei ali, que cavala. Ai, que boca suja. Olha como que eu fui exigente com outro que fez errado 10 vezes. Passou da terceira, já perdi a paciência, já gritei. Já queria orientar a pessoa ali, um pouquinho que na marra. Ah, avó, mas a senhora tem que entender que eu não sou de ferro. E a avó dá esse desconto para você e concorda com você. Por isso que Deus perdoa todos nós e nos dá novas oportunidades de interagir com a mesma pessoa, fazendo menos do que pode, de novo, para quem sabe dessa vez
na hora do calor do momento, a gente possa olhar de fora, como o treinador olha para o time de futebol, e dizer: não vá com essa bola por aí que vão roubar a bola de você. Olha, passe mais um pouco, peça ajuda, não seja fominha. Olha, quantas vezes a gente quer resolver o problema sozinho, né? Ah, vó, mas todo mundo deixa o problema na minha mão. Lembre-se sempre, Jesus nunca pisca por mais de um segundo. É um segundo. Piscou, um segundo. Igual todos nós, né? Um segundo. Ele pisca. No outro segundo ele já está de olho bem aberto. Ele sabe o que está acontecendo. Então você não acha que ele foi dormir. Você pisca aí agora, né? No caso. Você não ficou isenta em nenhum momento a situação. Tem a avó aqui falando. Ó, pisca aí para você ver. Viu? Você não perdeu nenhum pouco do filme que está se desdobrando aqui e agora. Então Jesus também não. Então todas as suas necessidades estão sendo computadas, estão sendo consideradas sim. Não acha-se, ai, fui largada da minha família, pouco ajuda eu, viu, resolver essa situação. As pessoas são incompreensíveis comigo. Olha como que tem, né? Como que dizem. Pimenta nos olhos dos outros é fresco, né? É assim mesmo. Quem tá de fora acha que é fácil. Só a gente que tá de dentro, né? Mas você pensa desse jeito que a avó vai falar para você agora. Estando na companhia de Jesus, a gente, sabe de uma coisa? Vai encontrar o apoio necessário para resolver aquela e qualquer outra situação. Não exija que o apoio venha desse ou daquele familiar, desse ou daquele amigo, companheiro, empregado, conhecido. Apenas faça a sua parte, sendo exemplo de amor, humildade e tolerância. E em cada situação, se pergunte, baseado na pessoa que eu já sou, intelectual e moralmente, nas minhas conquistas, eu agi bem ou agi mal? Se ficou em dívida com a própria consciência, se perdoe. Se perdoar de verdade é dizer, errei, e renovo o compromisso de não errar mais e de me esforçar para que na próxima vez eu pratique a caridade, que é o verdadeiro tesouro que alguém consegue acumular durante um período de uma encarnação. A prática da caridade. Olha, essas pessoas de tolerância, de humildade, de perseverança, chegam do outro lado depois da morte, mas muito, muito, muito ricas de luz, que é o verdadeiro patrimônio de uma pessoa, né? A luz que ela acumula durante uma encarnação. Não é quanta casa ela comprou, quantas noites ela teve de conforto num colchão aconchegante, numa casa lustrada e brilhante. Não é nada disso. Isso a inteligência conquista, se tiver no seu caminho. Mas no caminho de todos sempre está o trabalho da reforma íntima e do autoconhecimento. Sim, 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 sim. Pode anotar aí. Você não está isenta disso. Então, nessa realidade, tenha a certeza de que
A prova é para você. Não é corrigir os outros. E nem a vida melhorar. É você, para a realidade, se conhecer e se despertar. Olhar para a situação como se fosse um espelho. Eu estou agindo aqui com caridade. Eu estou agindo aqui com amor e tolerância. Eu mantenho a minha paz e, portanto, dou testemunho da minha fé? Sim, vó. Então, superei a provação. De lá de cima, Jesus está falando. Parabéns. Você carregou a sua cruz. Fez direitinho. E agora você se tornou bom exemplo. Adquiriu mais luz para o seu espírito. Ao voltar para a pátria espiritual, vai estar mais brilhante, porque cada ato de bondade sua, tolerância, perseverança, é uma estrelinha que você soma ao seu espírito. Fica gravado ali no seu histórico de experiências na encarnação. Na sua energia fica gravado. Juntando estrelinha e outra estrelinha. Pelo seu comportamento, você brilha do outro lado. Viu? Brilha mesmo. E que maravilhoso é isso. Reconheça, viu? A misericórdia divina. Em cada situação difícil que nos toca o coração. Sobretudo, aquela que envolve, aquelas, que envolvem os familiares, viu? Porque são lições para a alma. E tão poderosas e importantes que vale a pena completar direitinho. Sabe quando a professora fala, Margarida, você vai para casa, você faz essa tarefa aqui, viu? Que depois você vem para cá, eu te dou uma nota boa. Você fala, tá bom, professora, vou para casa, vou fazer direitinho a tarefa, e daí a hora que eu voltar, a senhora vai ver que a senhora vai ficar orgulhosa. O seu espírito guia fala a mesma coisa, você vai reencarnar, a tarefa sua é amar sempre. Amar sempre é incondicionalmente, faça isso. Que quando você voltar aqui, a gente não só vai estar orgulhoso de você, a gente, ou nós. Nós não só vamos estar orgulhosas e orgulhosos de você, mas você terá cumprido a sua missão, que a missão de todo mundo é se conhecer. Como que você reagiu àquilo? Ai, no primeiro dia eu tive paciência. E no segundo? Ai, no segundo eu tive também. E no 14º, aí eu já não tive paciência com a minha irmã, com meu irmão, com meus filhos, com quem seja. E porque, ai, vó, ninguém aguenta, Uai, se no primeiro dia você teve paciência, por que no 12º não tem mais? Sabe por quê? Porque você mesma colocou um limite. No amor. E no amor, ninguém deve colocar limite. Porque o amor é ilimitado. Uma vez que sua fonte é Deus Pai Todo-Poderoso. Deus fala assim, olha, eu tenho aqui uma fonte inesgotável de amor. Você pode amar quem você quiser, que você sempre vai ter mais amor para dar. Daí você vai falar para mim que no 12º dia faltou amor para dar, minha neta? Não falta. Viu? Conectada com Deus, na energia de vibração e afinidade de Jesus Cristo, nunca faltará amor. Você dá para quem quer que seja. Tenha certeza disso. Conduza a sua vida pautada nessa certeza. O amor nunca falta. O que falta é a predisposição de com ele se conectar. É lá, naquela conexão permanecer. Nunca falta amor,
E se nunca falta amor, aonde tem amor tem paciência. Se é com um idoso, se é com um recém-nascido, se é com alguém que foi acidentado e agora você que está tendo que cuidar, né? Se é com os erros seus do passado, porque quanta vez a gente erra e não perdoa os erros do passado. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Não deveria ter feito. E fica carregando aquela culpa que torna sua encarnação mais pesada, seu progresso mais lento. E, na verdade, você se torna uma pessoa que não é um bom exemplo para outros. Que triste, né? Uma encarnação onde podendo, tendo condição intelectual e moral, a gente desperdiça a oportunidade de ser bom exemplo, pelo menos, né? Bom exemplo. Porque você tem condição, você tem um coração bom. Né? Olha para trás quanta bondade você já fez para os outros que você nunca contou. Não foi pouca, né? Então, nunca diga, até aqui chega a minha paciência, não tenho mais paciência. Quando você disser isso, você pode ter certeza que você largou da mão de Jesus. Jesus nunca larga da mão da gente, ele está sempre com a mão estendida. Dá aqui a mão para mim, que eu dou um jeito aqui na sua canseira, eu encaminho você. Amor comigo não falta, nem paciência, pode ter certeza. Dá você dá a mão para Jesus, parece que revitaliza, né? Não é assim quando a gente se conecta com o nosso sagrado, com tudo aquilo que ensina, na religião a qual a gente pertence. Nossa, parece que as energias se renovam, né? É verdade, avó. Nossa, eu saio de lá tão bem. Não é porque o lugar te deixou bem, é porque você, naquele lugar, se permitiu dar a mão ao seu sagrado. E aí, naquela conexão, você percebeu que nunca falta amor, nem disposição de servir o próximo, sobretudo aqueles que Deus colocou na nossa caminhada como família, né? Ai, meu Deus, família é tudo, né? Então, persevere você, viu? Você está terminando a paciência, lembra? Que você está dando um passinho para trás, não está largando da mão de Jesus, sim, tá? Sim. Porque quem segura na mão, olha, escuta o que a avó vai falar. Quem segura na mão de Jesus, olha, minha neta, não falta amor para a pessoa ali. Ai, o que me fizeram? Acabou a paciência para você? Não, porque eu estou conectada com Deus, com Jesus Cristo. Deus falou assim, eu sou fonte inesgotável de amor e paciência, de paz e serenidade. Como que vai faltar isso se nunca falta? Mas eu sinto aqui que eu perdi a paciência, estou perdendo a paciência, avó. Você está desconectada com a fonte de amor e paciência. Tá sim. Tá, eu não admito, avó, que você me fale isso. Não é questão de alguém falar algo para você. Quem tem que falar é você. É o que você sente. Aí entra o autoconhecimento. Eu sinto que estou perdendo a paciência, então não tem ninguém que falar para mim. Porque se eu não estou e alguém falar, eu não devo brigar com aquela pessoa e provar para ela que eu tenho paciência. Porque isso vai ser traduzido na minha conduta. Que é perfeito isso, né? As ações falam mais que as palavras. Falam sim. Então ali vai estar traduzido que você sinta impaciência, você não tem que sair brigando com ninguém que acusa você erroneamente. Muitas das vezes marvadamente, porque a pessoa está falando uma coisa, mas acredita em outra. Ela está dizendo que você é uma coisa feia, mas ela sabe que você não é aquela coisa feia. É só porque tem muita gente no mundo que precisa falar mal de você para fazer você baixar no nível que ela está. Né? Então, na verdade, ela não está lá embaixo. Mas, achando que está, atua como tá. E depois busca
que todo mundo haja na vida curvado e guaranzor. Para que isso? É falta de conhecimento, falta de compreensão. Uma infantilidade, né? Do espírito dela. Da pessoa que está rastejando e quer que todo mundo rasteje, né? Só para estar no mesmo nível dela. Deixa ela falar. Que você não faz certo, que você não ama, que você não faz sua parte. Viu? Deixa ela falar. Importa o que está no seu coração. E se você não faz mesmo, é você que tem que colocar a mão na consciência e dizer, olha, eu faço a minha parte, mas esse dia eu perdi a paciência. E aquela lá não sou eu. E eu não vou mais fazer isso. Porque se eu perder a paciência, eu soltei a mão do Cristo. E o Cristo está com a mão aberta, estendida a todo momento. Então, basta eu segurar na mão dele que eu volto a ter paciência com as coisas. Que eu volto a ter capacidade de amor numa situação bem difícil. De superar, de viver, pela qual passar. Viu? Quando você vê uma pessoa bem, tranquila, sorrindo, em paz, o que você acha que está passando na cabeça dela? Na cabeça dela, está passando o seguinte: Deus é Pai, é bondade, inteligência infinita. Tudo se manifesta pela vontade de Deus. Se para mim algo aconteceu, foi porque Ele quis. Se Ele quis, é porque era melhor para mim e para todos envolvidos ali. Olha, desse jeito. E aí, por que eu vou querer uma coisa diferente? É assim que você tem que pensar. E se Deus cuida de mim, pode ter certeza. Ele cuida de mim melhor do que eu mesmo podia cuidar. Porque eu não sou inteligência nem bondade suprema. Então, uma pessoa com cabeça boa, ela vai agir em paz. Ela vai dizer, aconteceu porque Deus quis. E aí ela vai dizer, eu não preciso que aconteça de outro jeito. Se acontece desse jeito ou de outro, eu vou ter que me esforçar igual, eu vou ter que fazer a minha parte igual. A realidade, como um espelho, vai refletir quem eu sou igual, convidando-me, a partir de cada lição, a ser uma pessoa melhorada. Se eu não for, estarei plantando, da plantação minha surgirá a respectiva colheita. E se eu ignorar os erros de julgamento que tive, erro de conduta que tive, durante as minhas plantações, vou voltar a colher o que não foi tão agradável, né? Até que eu decida, por A mais B, me corrigir. Pensar direitinho. Sentir direitinho as coisas. Não tem que às vezes os outros falam, olha, pense direito. Que é pensar com correção, com retidão. O que é pensar com correção? Olha, o outro está fazendo o que está fazendo porque está vendo vantagem em ser assim. Que é bobo. Não tem vantagem nenhuma em ser menos do que você pode. Em soltar a mão de Jesus e ter paciência, ter raiva, querer as coisas antes do tempo de Deus. Eu que não vou fazer isso. Eu não vou me irritar com essa pessoa que veio e pisou no meu pé. Porque se ela está pisando no meu pé, eu vou tirar o pé de baixo, né? Vou fazer o que é correto fazer. Mas eu não vou me irritar com ela. Porque eu sigo conectada com Jesus e com Deus. Ambos fontes de amor e bondade infinita. Como é que você vai pensar em agir de outro jeito se você está conectada com uma fonte de amor e bondade infinita? Minha neta, você me diga só. Fale para a vó. Não tem jeito, vó. Exatamente. Pronto, chegamos onde eu queria. Eu queria mostrar para você que cada vez que você fica impaciente, que você quer mais do que tem,
Porque às vezes algum diz, eu queria ter saúde. Vá buscar a saúde sem perder a paz. Tudo o que você quer, você não precisa deixar de querer. Ah, avó, parece que a avó está falando para você. Fique em paz, né? Deixa de querer as coisas. Você tem que deixar de querer aquela manifestação infantil que as pessoas têm, que você achou que de alguma forma te faz bem, mas não faz, viu? Se comportar como criança quando não tem um brinquedinho que você quer. Não faz bem. Não faz. Então já substitui essa informação que você deu valor de verdade em algum momento. Se alguém não se comporta como você prefere, não está dando um brinquedinho para você. Você vai fazer igual aquelas crianças mal educadas que se joga no chão e começa a gritar e espernear? Muitas vezes a gente faz isso. O outro não se comporta como deveria, sobretudo para com o que eu acho certo na minha vida. Eu já me esperneio. Eu já falo. Eu não ganhei o meu brinquedinho. Que seria, no caso, a expectativa satisfeita, né? Sobre o comportamento do outro na interação com você. A gente é assim, é muito assim. Nossa, como que a gente é assim, né? De bobeira, em vigilância, farta de oração, né? Orar é que tudo que saia da sua boca seja positivo. Vigiar, que tudo que você pense seja positivo. Tenha esperança. Reflita a sua confiança de que Deus está no comando. Olha, vamos dizer que a gente está num barco, né? No meio do mar. Um navio bem grande. E Jesus está no comando. Você vai ficar preocupada na hora que vier uma onda gigante? Jesus andou na água. Jesus fala para a onda, para. Shhh, para aí. Ela baixa a crista na hora. Aí você está em cima, né, do navio, você vê um monte de gente correndo para lá e para cá, para lá e para cá. Desesperadas. Não tem paciência mais. Perdeu a paciência. Por quê? Elas vão explicar para você, olha o tamanho dessa onda, mas você vai falar para ela, mas você esqueceu quem é que está no comando do barco? E a gente faz isso todo o tempo. Não seja você, no dia de hoje, e nem no dia de amanhã, e nem no dia de depois da manhã, a pessoa que corre que nem louca em cima do navio para lá e para cá. Ai, meu Deus, a onda é grande. Ai, meu Deus, que dificuldade. Ai, o barco vai virar. Seja você aquela pessoa que tem serenidade e diz, você sabe quem que está no comando do barco? Eu sei, Jesus. Ai, é mesmo. Jesus, eu tinha esquecido. Gente, que boba eu correndo para lá e para cá desesperada com essa onda aqui. E se for pensar, olhar para trás, nunca faltou nada para você. Nada do que fosse realmente importante e relevante para cada momento da sua vida. Você sempre teve acesso à bondade infinita que é Deus Pai Todo-Poderoso. Você sempre teve acesso ao amor incondicional. Você não foi canal para os sentimentos mais nobres possíveis. Adivinha por quê? Porque você não estava conectado com essa energia celestial. Vó, mas eu sou tão pecadora, como eu vou conectar-me com essa energia espiritual? Todo mundo, não importa o pecado que tenha cometido, o erro que tenha feito, a partir do momento em que tem a melhor das intenções e manifesta esse sentimento na conduta, já está conectado com as esferas superiores. Essa pessoa vai ter paciência. Essa pessoa vai ter amor. E amor incondicional. Vai sim. Então não adianta você falar que você tem religião e agir igual uma pessoa que não tem. Quem tem religião
sabe por A mais B que Jesus Cristo está no comando. Não pode ser que você haja pior como uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, tendo religião você. Não dá para acreditar nisso. Tem lá um ateu em cima do barco, ele está tranquilo, sentado, a onda gigante se aproximando, ele fala, a hora que eu morrer, nada. Pronto, acabou. E nem é assim, né? Porque o corpo morre e o espírito continua, né? O espírito seu é imortal. Mas ele, sendo ateu, está dando exemplo para você. Ser paciente. O que dá para resolver, se resolve. Uma onda grande no meio do mar, que está chegando, não tem como evitar. É uma das coisas que não tem como resolver. Gritar não vai adiantar. Correr que nem doido para lá e para cá. Ficar nervoso. Gritar com os outros, porque é nessas horas que a gente faz as coisas que a gente mais se arrepende, né? Na hora que vê um problema na frente, diz, antes de dizer adeus, né? Antes de dizer ao problema que tem um grande Deus, você vai para Deus e fala, eu tenho um grande problema. E Deus olha para você e fala, uai, se você soltar da minha mão, cadê que você vai conseguir ter discernimento para agir bem nessas situações? Cadê? Não tem jeito? Me dê a sua mão que você vai ver como que você vai ter paz. Me dê a sua mão que você vai ver como que você vai conseguir superar essa situação. Aí você fala, meu Deus, Jesus Cristo estava no comando todo o tempo e eu fazendo esse escarcéu, e eu perdendo a minha paciência, e eu correndo para lá e para cá desesperada, que não é assim, que assim não dá, que não vai dar certo, que não alcança, que os outros, que isso, que aquilo, e que vai faltar isso, e que vai precisar disso, e que assim é melhor. O melhor mesmo é amar sempre, incondicionalmente. E quando você faz isso, você está em paz. E quando você está em paz, você dá testemunho da sua fé e irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Você entende isso, né? Mais vale que você entenda, porque senão eu sarto esse aparelho. Eu vou aí, puxo a sua orelha. Sabe que o puxão de orelha de vó? Desperta a gente, né? Olha. Que carinhoso, né? É o amor de uma avó, porque a avó representa a idade, né? Mais avançada, mas a idade mais avançada, bem aproveitada dos anos, bem as primaveras, né? Bem aproveitadas para lutar, né? Pelo autoburilamento, né? Pelo autoconhecimento, é uma luta diária. Olhou, aconteceu algo, como que eu reagi àquilo? Vamos refletir. E vamos pensar bem. Olha, saí correndo, fiquei com pressa nessas horas, né? Que a gente faz coisa que a gente mais se arrepende, né? Você vê que a mulher em cima do barco viu a onda gigante vindo, queria sair correndo lá para dentro, e no caminho encontrou, o que ela encontrava no caminho, ela empurrava. Você me diz uma pessoa de bem, uma mulher de bem, um homem de bem, tá correndo, encontra na frente uma senhora, empurra a senhora. Cadê? Acabou a civilidade. Ah, mas era a onda grande. Ah, mas era o momento do desespero. Ah, mas eu ia morrer. Então morra com educação. Até na última hora você deve dar testemunho da sua fé na imortalidade da alma, porque a vida continua. E se você não se arrepende aqui, não adianta você falar, era a hora da morte, eu ia morrer, então as maldades que eu fizesse, eu não ia ter tempo para me arrepender e nem pagar por elas. Ledo engano, é um engano muito grande e profundo de gente que pensa assim. Porque a hora que apaga a luz aqui da realidade carnal, abre os olhos do outro lado.
Você continua como espírito, com o corpo que foi para lá. A mesma forma plasmada que você tem aqui, você vai aparecer lá. E aí vai passar na sua frente o filme da sua vida. E a sua consciência vai acusar. Aqui você agiu que nem um animal. Olha que besta. Aqui você agiu brutamente. Aqui você foi impaciente, largou a mão de Jesus. Aqui faltou amor, hein? E ali, olha que falta de caridade naquele dia. Nas pequenas coisas. Fala com jeito com os outros. Ah, é? Nossa, entendo você. Entendo. Olha como que ela agiu mal. Que Deus abençoe ela. Manda o sentimento para ela de amor, de misericórdia, de compaixão. Não minha, mas aquela que Jesus me digna de por mim passar. E através dessa sentida oração, fazer chegar a quem está fazendo o que não deve, que depois vai se arrepender. Então eu olho não com um olhar de julgamento. Eu olho para a situação e para a pessoa sabendo que é uma plantação indevida, cuja colheita depois vai pesar, vai ser amarga. A pessoa bota pepino, não come pepino, não gosta de pepino, acha pepino ruim. Coloca pepino no prato, depois vai ter que comer. Engole tudo que não gosta por ter colocado no prato. Coloca no prato por quê? Está achando que daquela forma está levando vantagem. Não está se educando. Muitas das vezes as pessoas não se educam porque do lado falta exemplo. Então seja os seus exemplos que educa todos à sua volta. Se você é filho e tem um pai que é difícil com você, uma vez que ele vê no você o exemplo dessa conexão com a sua espiritualidade, ele vai aprender o que é verdadeira serenidade e como é possível estar sempre paciente, estar sempre amoroso. Porque de que outra forma você quer representar a espiritualidade na qual você acredita? Me diga só. Se não é tendo paz através da fé. Ai, vó, que quantas palavras essa que a senhora ofereceu para a gente hoje, né? Nesse encontro. Eu concordo. Então, foram palavras de verdade, né? De muito valor. Aplique elas na sua vida. Olha para o problema. Entenda. Ele está te convidando à reflexão. É hora de você decidir. Nessa situação, eu vou ter um pouquinho mais de paciência? Ai, vó, já tive muita. Com Deus a paciência é infinita. Com Jesus, o amor é inesgotável. Então não se preocupe com isso. Que teu você tem. É que não está querendo e achando que de alguma forma vai ganhar algo ficando ansiosa. Ficando contrariada, querendo que a situação fosse outra, minha neta. Se manifestou, acabou. Já conta no número das coisas que pertencem ao passado. Não volta mais. Você escreve as coisas numa folha e vira a página, aquilo pertence ao passado. Se não volta mais, não adianta você ficar contrariada. O que sim adianta é se perguntar. Com tudo que eu tenho, moral, intelectualmente, de conquista, na minha mala hoje, no meu espírito, no meu mental, no meu coração, qual é a forma correta de agir aqui? E paute a sua conduta baseada sempre nos princípios éticos e morais já conquistados pelo céu. E isso te colocará sempre, pela intenção mesma de assim se comportar, conectada com as esferas superiores. E aí você, paciência não vai fartar. E aí você, amor, não vai fartar.
Conciliação, muito menos. Você vai se conciliar com aquela situação, procurando entender a fraqueza do outro, respeitando as suas e sanando elas, pedindo ajuda quando necessário. Mas, sobretudo, analisando como que eu me comportei ali. É o comportamento de alguém que se encontra conectada com a fonte de amor e paciência infinita e inesgotável? Sim, pronto, estou andando com Jesus. Não, estou precisando recalcular, viu? Hoje tem o GPS, né? Você entra na rua errada, ele fala recalculando, para ensinar para você que não tem problema se você entrou para a rua errada e devia ter paciência, não teve. Devia amar, não amou. Não tem problema. Já faz parte do passado. O que você sim deve fazer a partir de agora é recalcular. Tudo o que você fez, você perdoe. Se foi errado, você perdoe. Viu? Não fique chateada com você mesmo, com seus erros. Se ame. Tenha mais paciência com você. E renove o compromisso de ser diferente. Né? A gente sempre deve transformar indignação com o que a gente fez, com o que o outro fez, não importa. Mas sim, é nosso papel, é nosso trabalho transformar qualquer indignação do passado, e sobretudo as do presente, que já não deveriam existir, né? Transformar indignação em força de conduta acertada com o Cristo de Deus. O que você faz, minha neta? Quando você está com Jesus, você é paciente. Você fala uma vez, fala duas, fala três. Escreve direitinho a regrinha, aplica as leis. Todos devem entender e agir de acordo com as regras previamente concordadas. Se entre duas pessoas, a pessoa 2 não age, tem que chamar uma terceira, que é um agente regulador, aonde diz: você concordou com isso e você também. Você não está agindo assim. Você está agindo contra a regra que você mesma concordou. E você concordou que quem age contra as regras, né, previamente estabelecida por aqueles que desfrutam da interação em determinado ambiente, sofre esse tipo de consequência. Ah, é verdade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colher, né, essa consequência e a partir de hoje vou me corrigir. Porque se Deus fizesse assim, plante, e aí você não colhe o que você plantou, você nunca ia aprender a ter responsabilidade. Então, através do diálogo, sempre deixe claro: essas são as regras, para a gente interagir, os dois têm que estar de acordo, e não seguindo, tem essas consequências. Tanto você quanto eu. Na verdade, isso já existe na forma de lei, né? E quando você não segue, a pessoa planta errado, mas você não dá a ela a colheita, você está criando uma pessoa fraca. É verdade, né? Porque aquele que lida com as consequências dos seus atos se fortalece intelectualmente e fisicamente, também emocionalmente, porque cria maturidade de agir diferentemente. Mas quando você não faz a pessoa ver que daquela plantação surgiu isso, isso e isso, com diálogo e paciência, e chamando ajuda se necessário, daí você não está permitindo, na verdade, você está evitando a pessoa ter acesso necessário ao crescimento e ao fortalecimento, que vem sempre com a colheita dos nossos próprios
atos das nossas próprias plantações. No fundo, isso é amor de verdade. É assim que Deus nos ama. Faz a gente colher o que planta, né? E amor é isso. Seja bom exemplo, sempre. Ame sempre. E incondicionalmente. Viu? E aí você vai ver que não vai faltar paz para você. Conectada com Deus, na energia de Jesus, somos capazes de agir com amor incondicional. Uma serenidade, uma compaixão inesgotável. Viu? De verdade. É essa a chave para o que a gente realmente precisa em cada dia. Incorpore isso com você e essa energia te acompanhará. Sempre, cada dia, tornando a sua caminhada muito mais leve, mas muito mais leve, viu? Pode ter certeza disso. Acredite, que você não vai se arrepender. A avó gostou muito do encontro de hoje, foi tão necessário, né? A gente olha para tudo e vem tudo problema e tem que resolver, e tá certo de querer resolver. O que não tá certo é ficar contrariado enquanto trabalha pela solução daquilo que chama a uma resolução. O que você quer, você pode continuar querendo. O que não precisa é se espernear, se jogar no chão chorando e gritando. Que para ficar em paz, o que você quer e prefere tem que se manifestar. Você já é grande. Você não cabe, não entra mais naquelas roupinhas de bebê. Por uma razão é. Então, carrega com você essa certeza. Eu não caibo mais em roupinha de bebê, não posso agir mais como eu agia aos 7 meses de idade, 5, 1 aninho, viu? E quando nessa sobriedade, você a partir de agora olhar para tudo o que te acontece, a serenidade vai andar do seu lado. Ela vai dizer, estou aqui. Para o que deve é. E a sua mente vai falar, fique chateada com isso. Você vai falar, quem está no comando? Jesus Cristo. Então, aonde que eu vou perder minha paciência com essa onda grande? E onda grande, às vezes, é um problemão, né? Que alguém causa, que a gente mesmo faz assim, né? De maneira impensada. E depois tem que arcar com a responsabilidade. Deus sempre dá força para a gente de arcar com cada uma das responsabilidades com o concurso do tempo. Então, tenha certeza que com paciência, você conquistará tudo. Depois de haverdes conquistado a ti mesma, pro bem e pra paz. Viu? Como diria o espírito Joana de Ângeles. Tenha certeza disso. A partir de hoje, não tem mais dia ruim pra você, né? Não, vó. Finalmente eu entendi. Se eu errei, Deus sendo amor infinito, compaixão infinita, perdão inesgotável, ao dar minha mão para Jesus, na verdade, quando eu nasci, Ele já me deu a sua mão. E cada vez que dele eu me distanciei, perdi a conexão, fiquei impaciente, deixei de amar tanto quanto poderia. Por minha própria culpa, Ele sempre teve de mão estendida e ao alcance do meu braço. Se ontem eu me encontrava nessas situações, e é verdade, vó, a partir de hoje, não mais, viu? Vou estar sempre bem. E se algum dia alguma onda gigante se apresentar, eu não vou me comportar que nem aquelas pessoas doidas, correndo para cima e para baixo, batendo cabeça, animalizando-se.
no meio de uma situação difícil, né? Na hora da morte, né? Eu não. Se apresenta-se uma situação parecida com a morte, aquela onda gigante, qualquer coisa, eu não vou maltratar o meu próximo. Não vou sair correndo, atropelando todo mundo para chegar em lugar nenhum, porque na verdade se a onda era gigante e ia arrebentar com o barco, todo mundo ia morrer, né? Porque a onda que você vai correr. Não é hora de despirocar, não é hora de enlouquecer. É hora de dar testemunho. As horas mais difíceis da sua existência são as horas de dar testemunho. Não perca sua paciência. Jesus está no comando. Vão olhar para você e vão dizer, olha que doida. Jesus que anda na água, Jesus que cala os ventos, qualquer força natural, Jesus acalma. Aonde que ela está com a cabeça, gritar, se desesperar, ficar contrariada com uma coisa que aconteceu. Jesus está no comando, Maria. Jesus está no comando, Joana. Jesus está no comando, Renata. Que é isso? E aí elas vão dizer, né, que é o seu caso, né? Olha, todas as vezes que eu me desesperei, realmente eu esqueci que Deus é o criador de tudo isso. E se Ele é a bondade suprema, só o bem se manifesta. E quem está desconectado de Deus e de Cristo, vê numa onda gigante razão de desesperar-se. Mas é pura invigilância, que a partir de hoje ficou para trás, né? Ficou para trás. Você vai levar com você todos esses lembretes da alma que a avó trouxe. E a partir de hoje vai agir, sim senhora, com serenidade sempre, porque você é amor. Eu repito, olhe para trás. Veja quantas coisas você fez de bom por si mesma e sobretudo pelos outros, e até hoje faz. Que a ninguém você ousou contar, porque a caridade não se conta, né? Mas você fez e ficou registrado, então você é uma pessoa do bem. Você acha que na hora que você mais precisa, o bem vai esquecer de você? Não vai. Jesus pisca. Você também pisca. E nem por isso você deixa de estar consciente constantemente da realidade. Só quando dorme, mas Jesus não dorme, né? Jesus não dorme. Olha, nem Deus, né? E se o amor não dorme, e se a fonte infinita de bondade e misericórdia não dorme, não precisa ter medo que algum dia falte. E se não falta, tenhamos presente em nossa conduta todos os sentimentos mais puros e nobres em abundância. Viu? Porque em Deus, em Jesus Cristo, encontramos fonte inesgotável de amor. Na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para encontrar e ser a realidade da vida, traduzindo o amor de Deus, o Criador, em sua criatura, que somos nós, né? E que cada dia, ao ver no espelho da vida o nosso próprio potencial, trabalhemos na reforma íntima e sejamos a diferença.
dando os bons exemplos que educam e constroem uma sociedade iluminada. Na graça de Deus sempre, né? Mas sempre. E não esquece, se quem está no comando é Jesus, sair gritando, desesperada, nenhum sentido faria. Deixa isso para quem não sabe quem está no comando. E haja sempre com paciência, resignação e amor incondicional, perdoando sempre, recomeçando quando necessário, mas vivendo com serenidade em cada momento. Beijo da vó pra você! Até daqui a pouco! Daqui a pouco eu volto, viu? Beijo! Fique com Deus!